Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Qual a definição do de Espírito Santo? Dizer que o Espírito Santo é uma pessoa é um erro, porque na verdade uma pessoa expressa uma vontade própria. E Jesus nos disse: Pai, se possível, me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. Ele disse para que pudéssemos compreender que aquele que está segundo o Espírito Santo não faz a própria vontade, mas faz a vontade divina. Ele, ainda que faça a sua própria, ele sendo a própria verdade, aquele que se igualou a Deus, onde sabemos algo que torna Deus maior do que ele, que é daquele grande dia. Não vos compete saber das datas que são exclusividade do meu Pai. Assim como nos deixou sinal que ele estaria planeando os caminhos para a sua vinda, derrubando os montes, entulhando os vales, derramando a sua justiça sobre a terra como um aguaceiro. A definição do Espírito Santo é as obras expressas em alguém, a manifestação das obras daquele que não se cumpre segundo a vontade humana, mas segundo a vontade divina. É a manifestação de Deus pelo Espírito de Cristo naqueles que renunciaram à vontade humana e segue segundo a vontade divina. Esses são aqueles que têm o Espírito Santo e que demonstram pela manifestação, aonde ele mesmo dizia: se vós estáis em mim e eu em vós, sejais santos, sejais justos, demonstrai pelo vosso bom proceder. Aqueles que estão atentos em todos os aspectos, por não serem conduzidos por si, mas antes conduzido pela vontade divina. Aonde aquele que está segundo a vontade divina, ele não só há um Espírito, o Santo. É a presença de Cristo em nós, é a manifestação de boas obras em nós. Isto é o Espírito Santo, o expressar da vontade divina, embora estejamos na carne, mas se expressa a vontade divina e não a vontade humana. Se semeia no Espírito e não se semeia na carne. Aqueles que não se submetem ao pneuma, o fôlego de vida, que assim como a palavra diz, assim como o Senhor soprou no primeiro Adão, nas narinas, e no segundo Adão. O primeiro Adão se corrompeu, permitiu com aquele que fica imitando o Criador, permitiu com que soprasse em suas narinas. E a palavra diz que o príncipe do poder do ar opera nos filhos da desobediência. Todo que nasce filho de Adão já nasce com o pneuma, fôlego de vida corrompido. Requer morrer e nascer de novo, respirando segundo aquele que o inimigo não pôde corrompê-lo, aonde o Senhor soprou em suas narinas, lhe concedendo vida, e não sendo carne, mas antes o próprio Verbo que se fez carne, aonde não está segundo a mentira, mas o espírito de retidão, aonde a palavra diz: um menino crescia pleno do Espírito. Aleluia.
aonde devemos estar sempre cheios do Espírito. Ele é a plenitude de Deus, mas nós, sendo seus imitadores, temos a condição, assim como requer, chegarmos a ser seus imitadores, aonde o Espírito Santo é a manifestação de Cristo em nós, aonde se expressa pelas boas obras aqueles que têm o seu Espírito, aonde Deus fez o homem, a imagem de Deus o criou, já a semelhança para que conhecesse da ciência do bem e do mal, mas segundo aquele que é a imagem e a glória, quando se busca encher da sua presença e perseverar em boas obras, se alcança não por si, mas através do seu Espírito, por uma natureza divina, requer que sejamos resplendor desta glória através daquele que é a imagem e a glória de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.